Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, ajeitar. Pronto, meu povo, Deus abençoe muito. Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. São 9 horas e 44 minutos. Eu estou entrando aqui com um certo atraso, mas já estou aqui, né? E eu peço que na oportunidade você já divulgue essa transmissão. Eu vou logo falando que se o Apolo ficar perturbando, aí eu vou mandar eles lá pro quarto ali, enquanto a gente faz a live, viu? Para não atrapalhar a transmissão, né, bebê? Correto? Amém? Amém? Então, eu quero que vocês já compartilhem a live de hoje, já que, como eu falei para vocês, se passar alguns dias sem fazer transmissão, o algarismo cai, é complicado, mas Deus é maravilhoso, né, gente? Deus abençoe. Na oportunidade eu quero que você divulgue essa transmissão. Já vai divulgando. Vou colocar aqui uma canção. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. E na oportunidade vai divulgando o Pai do Senhor a todos. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha agir de uma forma profunda e poderosa, fazendo o que apraz a Ele diante da sua vida. Deixa eu ver aqui. Deus abençoe. Santo Deus, obrigado, Senhor. Manifesta a Tua glória no nosso meio. Que o Senhor te revista de força, que você veja a grandeza dEle, o cuidado dEle. Ah, é verdade que as provações vêm, mas Ele é expert em te livrar da prova, da luta, da batalha. E eu vou colocar eles lá no quarto rapidinho, porque senão ele vai ficar latindo mesmo. Vai compartilhando aí, gente. Já volto, rapidão. Vem, Totó. Vem, Totó. No quartinho. Bora. Isso. Nossa. Prontinho. Tô voltando. Gente, era o melhor, viu? A ser feito. Ele ia ficar latindo, não ia dar certo. Eu conheço os dogs que eu tenho, viu? Conheço. Na oportunidade eu já quero que você divulgue essa transmissão com o maior número de pessoas. Que Deus fale muito ao seu coração. Deixa eu ver aqui. Esse louvor é lindo. Deixa eu ver aqui. Esse vai ser esse aqui. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui em outro lugar para ter apoio. Glória a Deus. Vai compartilhando. Glória a Deus. Deixa eu começar aqui de novo, gente. Deu um errozinho. Glória a Deus. Vocês estão me vendo bem, né? Tá tudo certo? Na oportunidade já peço que você transmita essa live com o maior número de pessoas. Você pode fazer isso agora? Vamos transmitir essa live para o maior número de pessoas que você puder, agora mesmo. Espera só um minuto. Aleluia. Que o Senhor fale ao seu coração de uma forma profunda nessa noite. Eu primeiro vou começar com oração. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor manifeste a tua glória e que o Senhor faça da forma como te apraz. Lança por terra as barreiras, os impedimentos, tudo que o inimigo tentar contra, meu Pai, que seja lançado por terra. E que o Senhor inunde o nosso coração com a certeza clara do teu agir, do teu operar e da tua vontade. Repreende a fúria do inimigo. Tudo que o adversário tentar contra a vida da tua filha e do teu filho, que desmorone, que caia por terra, na autoridade que há no nome de Jesus. Faz algo novo, meu Pai. Pois a tua filha, o teu filho precisa receber algo novo vindo da tua parte. E nós decretamos em nome de Jesus que nada ficará pela metade. O Senhor vai agir e operar, porque tu és de Deus. Toma a frente de tudo e manifesta a tua glória. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo Deus. Eu vou começar a louvar e você vai mandar para o maior número de pessoas que você puder. Amém? Obrigado, Senhor. Manifesta a tua glória.
Manifesta a tua glória, o teu mover. Santo, santo, santo Deus, em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Você vai compartilhando e avisando aqui. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, o inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas ele não vai. Aleluia! Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Ele vai mover a mão dele, ele fará o que é preciso sobre ti. Deus vai mover o que for preciso diante da tua vida. Aleluia! Creia tão somente. Aleluia, Deus. Eu creio, Pai. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele faz romper muitas fontes em meu deserto. Mas haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Ele faz romper muitas fontes em meu deserto. Ele a demandou soberana, ele fará decândio soberana. Então ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele te dá escape e livramento. Decandalaba sobe candeneba sabaneaia, para mostrar que ele é o Deus. Alevandoreba sebandeaia, para te mostrar que ele é o Deus que age. Declama maneira sobenaia e move diante de tudo o poder dele e a glória dele. Decamande sempre você contemplará o mover de Deus.
E você terá a certeza clara de que Ele não falha, de que Ele move o contexto de tudo por amor a ti. E você testemunhará o que vem da parte dEle. Amém? Na oportunidade você vai divulgando. Já vou colocar aqui o fundo musical para a gente entrar na ministração dessa noite. Aleluia, deixa eu ver aqui. E eu estava com saudades também, gente. Mas tudo é uma preparação, tudo é um preparo. Deus sabe o que faz. Então eu quero que você se certifique de que Deus não abandona, né? A gente fica por muitas vezes pensativo quanto ao futuro, quanto às coisas que estão acontecendo. É lógico que o inimigo vai usar a situação contrária. É lógico que o adversário vai usar o que é contrário. É lógico que o inimigo vai tentar vir contra você no que é contrário. E a persuasão do inimigo, por muitas vezes, se implementa para mostrar que não houve diferença alguma. Só que Deus manda eu te lembrar uma coisa. Em tantas vezes, por tantos obstáculos e tantas dificuldades e adversidades, é a minha mão que tem te sustentado. A fúria do adversário tem sido grande. É bem verdade que existe uma fúria do inimigo para tentar afugentar, tentar trazer danos ao coração, tentar trazer uma visão, uma saia de que nada está competindo para dar certo. Mas o Senhor manda eu te dizer, a serpente já foi esmagada na cabeça. Eu vou repetir, a serpente já foi esmagada na cabeça, na candorebaçaia. E se o inimigo pensava que ia te parar, te neutralizar, que você não teria mais forças o suficiente para tentar ou dar um reset no meio de tanta coisa contrária diante da sua vida, aí o Senhor manda eu te dizer mais uma vez, a serpente que ousadamente tentava vir contra você, ela foi labando o cobre, a sebraneaia, pisada na cabeça. E você pode ter certeza que essa retaliação de medo, de dor e de circunstâncias infavoráveis, danosas, né, para a sua vida, para o seu dia a dia, agora dentro de uma eficiência espiritual, Deus está movendo o cenário e dizendo mais uma vez, não há o que temer, não há o que temer. O que eu faço diante de você é para mover a minha mão, é para trazer diante do teu coração a certeza clara de que eu não falho, de que eu sou poderoso no meio da batalha, para te resgatar, e para te mostrar, que eu sou poderoso diante dessa guerra. A guerra pode ser até grande, o combate parece ser injusto, mas diante da tua vida tu verá e testificará o meu agir diante de ti. Descansa o coração, porque o que Deus está fazendo em oculto se mostrará em público diante de todos, para que ninguém tenha dúvida que o Senhor é o Deus que age e opera diante de você. Você crê nisso? Então, sem perca de tempo, eu vou entrar na ministração. Eu quero que você continue divulgando essa live, tá? Eu quero que você continue divulgando a transmissão ao vivo de hoje. Quem está entrando aí, se alguém falar que não consegue escutar, você digita. Daqui a pouco eu vou literalmente desativar os comentários, mas enquanto isso, eu quero que você, como igreja online da Vitória Nossa, que está espalhada aí no mundo afora, no Brasil afora, seja nesse momento um portal de bênção para quem está entrando e não consegue escutar o áudio ou coisa do tipo, tá? Vê aí, daqui a pouco eu estou desativando os comentários para nada atrapalhar a ministração dessa noite. Mas entrando no contexto, eu quero te dizer uma coisa. É necessário falar isso para você. Deus, ele vai romper toda barreira e todo processo contrário diante da sua vida. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer você esquecer os traumas do passado e é aquilo que gerou deficiência emocional, física, mental em você. Pastor, você está dizendo que hoje a ministração ela vai interligar isso para a minha vida? É isso mesmo. A ministração de hoje interligará diretamente que Deus não precisa refutar alguma coisa do seu passado para te interligar para algo maravilhoso no seu futuro. O passado, o seu passado e tudo o que te aconteceu até hoje vai servir como uma base para o seu testemunho e para aquilo que você viverá em Deus. Eu não estou dizendo para você que você vai viver o acaso da dor.
de que você sempre vai tentar se remendar ou se refazer, se costurando, se recosturando, olhando para um lado e para o outro, sentindo o abalo por todos os lados e sempre se refazendo. Porque tem gente que está aqui nessa live agora e está no esgotamento da vida. Sabe o que é o esgotamento da vida? É a pessoa dizer, meu Deus, será que eu vou conseguir ainda ficar bem por mais uma semana, por mais um mês? Será que se a minha vida não mudar, eu não consigo mais? E deixa eu te falar uma coisa. De alemã, Jonekande, sabe? Essa situação que por muitas vezes, aparentemente foge do teu controle, aparentemente são usadas as circunstâncias, né? E o processo contrário a você mesmo. A mão de Deus ainda por si, diante de tudo isso, prevalece e permanece. É bem verdade que se fosse pela vontade do seu inimigo, você já teria dado todos os pontos existenciais da sua vida. Você já deixaria passar e acabou. Nada está dando certo. Tudo parece contrário, mas Deus manifesta hoje, diante do seu coração, a certeza de uma coisa só. Por muitas vezes, a guerra parecia tão injusta, e o cenário tão contraditório, tudo parecia ser levado ao fatalismo e à desistência. Mas eu coloquei a minha mão e coloco adiante de ti para que tu não sofra danos irreversíveis. Eu vou falar mais uma vez para você entender. Deus está dizendo que não vai permitir que a situação que provoca medo, dor, desamparo, cause danos irreversíveis a você. A vontade do teu inimigo era que esses danos causados pelo tempo, pelo passado, pelas circunstâncias, os desastres, as frustrações, o medo, te causassem danos irreparáveis, ao ponto de você olhar e dizer, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Alemã, mas o Senhor manda eu te dizer, não, você nunca mais vai ser a mesma pessoa do passado, você vai ser bem melhor do que tudo e até hoje você poderia e vai obter da minha parte, porque eu sou suficientemente Deus para fazer sobre você uma reparação completa e não te deixar à mercê da tua própria sorte e não te deixar à mercê do domínio maligno e nem de ninguém. É por isso que Deus manda eu te trazer agora a certeza clara de que quando Ele move o cenário e trabalha dentro de um contexto de infelicidade, de medo, de transtorno, de dor, de súplica, onde a pessoa diz, meu Deus, eu estou suplicando aqui, me ajuda. O Senhor manda eu te dizer, eu sempre estive contigo, nunca te desamparei, nunca te deixei só e permaneço diante da sua vida para trabalhar diante de circunstâncias que aos teus olhos, diante dos teus olhos, parecem tão impossíveis, parece tudo tão distante, tão difícil, parece que nada de comando é sobre Neaia te ajuda a crer, ou te possibilitaria a crer em uma mudança real. Deus entra no meio do cenário embaraçoso, complicado, dificultado pelas tramanhas do inimigo, do que o inimigo tenta fazer diante do processo do tempo, diante do que você tem aguardado em Deus. E Deus manda eu te dizer mais uma vez, não, nada ficará pela metade. Eu vou mover a minha mão e sustentabilizar diante do seu coração o que é preciso, por uma ação apenas. Eu cuido de você, eu reparo os danos do teu coração. Devolve a sempre o que é necessário diante da tua vida, para te mover diante da tempestade, para te trazer calamidade, para te trazer calmaria e tirar a calamidade, para colocar a minha mão e não te deixar na sustentação do medo e nem da dor. Eu vou repetir isso. Deus manda eu te dizer, eu não vou te deixar na sustentação do medo e nem da dor. Sabe o que isso quer dizer? Tu não estará à mercê da própria sorte nem dos teus pensamentos. O inimigo tramou, tentou te arquitetar no teu passado e agora tenta te sujeitar a questões, declaram, sabe, que geram tanto medo, desassossego. E Deus manda eu te dizer, eu vou reformular a tua mente, eu vou reformular o teu coração para te fazer viver muito além do que tu poderia em base, em média, em terra, diante de ti, diante dos teus olhos, contemplar e ver. Por uma razão, eu não me esqueço da promessa e do que é necessário acontecer
diante da tua vida. Eu não me esqueço da promessa. E diante da Arcanderebandiossaia, do que tem que acontecer diante da tua história. Receba em nome de Jesus, porque Deus vai falar muito nessa live com você. Eu quero entrar na ministração dessa noite, que tem por título Esquecendo os traumas do teu passado, esquecendo as dores do tempo presente e se vinculando diretamente a um futuro sólido de promessas que Deus fez na sua vida. Amém? Eu profetizo o agir de Deus e nada atrapalhando essa transmissão e você recebendo mais de Deus. Eu vou desativar os comentários, não saia da live, fica aí para receber mais de Deus. No final, eu reativo de novo, né, gente? Deixa eu ver aqui como é que... Pronto, estava quase esquecendo. Ótimo, vamos prestar atenção? Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Forte, viu? Eu vou repetir aqui para você prestar atenção. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Aí a gente entra dentro de uma história complexa. Em Salmos 139, versículo 15, versículo 17, fala uma coisa muito forte. E é o primeiro ponto-chave aqui interligado para a sua vida. Deus conhece a tua história desde o ventre. E a gente precisa implementar isso porque uma estatística muito mentirosa que o adversário vai implantar dentro de você é de que por algum tempo na tua vida, em algum momento, Deus não atuou. Por algum contexto de história, de sofrimento, de dor e de situação horrível que você passou no seu passado, parece que a mão de Deus não estava ali. Até hoje, por tantas vezes, você olha e pensa: como é que eu sobrevivi a isso? Como é que eu consegui sair disso? Porque até então, olhando para o corpo, parece ileso, mas por dentro há cicatrizes e feridas. Existem coisas de bandecar da saia que o Senhor tem curado e o mundo e as circunstâncias tentam a todo instante abrir novamente aquilo que já estava cicatrizando. É por isso que Deus manda eu te dizer uma coisa: eu te conheço desde o teu ventre, desde o ventre da tua mãe. Eu conheço você desde o ventre da sua mãe. A Bíblia fala em Salmos 139, versículo 15, 16 por aí: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Sabe o que é isso? É a segurança planejada e arquitetada de um Deus que visitou você e sabia integralmente tudo que demasiadamente te interligaria no contexto de uma história. Tem muita gente que agora pode implementar e dizer: a minha história é de infelicidade, minha história é de dor. Ah, Gustavo, pastor, se você soubesse que eu já passei, o que fizeram comigo, o que aconteceu na minha vida, eu nunca quis isso ou nem aquilo, eu nunca fui uma pessoa ruim, nunca fiz isso ou aquilo. Deus importa e sabe do contexto de uma história, sabe a eficiência de entender que quando Deus ele trabalha e opera e manifesta a graça dele num contexto de história, de infelicidade, de trauma, de medo e de dor, eu me asseguro naquilo que ele sabe, naquilo que ele é. Eu sempre falo: Deus, o Senhor sabe o que aconteceu. Deus, o Senhor sabe do meu passado. Deus, o Senhor sabe dos meus traumas, dos meus medos. Deus, o Senhor sabe disso que me aconteceu. Deus, quem sabe eu não esteja ainda da forma como o Senhor sabe que eu deveria estar, mas eu não quero mais estar no passado. E sabe qual a relevância do inimigo? É te submeter às dores e à pressão vinculada ao teu passado para te deixar lá, mesmo você não estando mais lá. Mesmo a sua margem do seu pensamento e o calendário aponta que você já não está mais lá. E Deus manda eu te dizer: o que eu vou fazer para mudar o contexto de uma história é tirar você, declamando a sebra, de situações irrefutáveis, mentirosas, que o inimigo utiliza agora como um planejamento para te submeter sempre à mesma dor, sempre à mesma ferida, sempre à mesma mágoa, trauma e circunstâncias que não estão interligadas ao teu controle. Sabe o que é fazer, ou sabe como é que se submete alguém que passa por um transtorno real da vida e se sente liquemando sobeneia, sem pé, sem cabeça, sem base para caminhar?
É quando essa pessoa sabe que ela não está no controle das suas próprias ações. É quando essa pessoa sabe que o transtorno, o medo, a dificuldade e a dor estão interligados diretamente a um processo em que ela não consegue ter controle algum. Mas Deus manda eu te dizer, que por mais que os traumas, a dor, o medo te deixaram marcas profundas, elas não serão eternas. Por mais que se alguém te feriu no início, e a margem e a vida do processo parece nunca sarar aquilo que ficou com o tempo, o Espírito Santo é curador e ele tem o poder de trabalhar na profundidade do que você acha que não tem mais base ou interligação para dar continuidade. Tem pessoas que perdoam uma traição, mas não conseguem esquecer a traição. Tem pessoas que esquecem de vez em quando, mas logo se submetem a viver à sombra, à margem do que já aconteceu. Existem pessoas que tentam se refutar em um outro ambiente, em uma situação onde as pressões do que elas escutaram por uma vida inteira. Eu falo para uma mulher que está aqui, que já disse outras vezes, a mãe levando e sabe que a mãe dela parece que tem uma filha, um filho preferido, e não é ela. E ela tem vários pensamentos ligados a isso, porque ela já viu, ela já testificou, ela já escutou, ela presenciou. E até hoje, tu sempre falou, eu estou dizendo isso porque você vai testificar. Você sempre disse, fulano já tem cicrano, Beltrano já tem como favorito esse, é assim, mas ninguém me tem como favorita, ninguém. E eu vou te dizer uma coisa, no meio de uma injustiça familiar, que por muito tempo a declamando a sábia veio diante da tua vida, o Senhor te tem, declama a sábia como filha, e é favorita. E quando eu digo favorita é porque todos nós somos favoritos. Não existe esse negócio de dizer eu escolho essa, não escolho esse. Deus olha atentamente com o que aconteceu em uma vida terrena, aonde é muito abuso psicológico, indiferença veio e maltratou, recambada, sabe o teu coração. Onde muita coisa que veio diante da sua vida te refutou ao inexistente, ao nada. A viver uma vida, declama sobre Neaia, completamente contrária daquilo que um dia você sonhou. É por isso que eu vou te dizer, os traumas e as circunstâncias deixaram marcas profundas, mas elas não serão eternas. Deus não vai permitir que circunstâncias ligadas ao passado, ao medo e à dor, se interliguem diante de uma história, diante de um medo, diante de uma circunstância contrária e venham literalmente conturbar uma vida inteira. Um parecer inteiro do que Deus pode e vai fazer diante da sua vida. Vou falar uma coisa para você. Sabe, o inimigo no teu passado tentou usar tanto da tua infância e da tua adolescência como uma raiz de prisão emocional. Eu estou falando isso e eu quero que você preste atenção. É por isso que muita coisa ficou desengatada, ficou contrariada. É por isso que tem tanta conturbação, medo interligado hoje no campo presente. Porque no teu passado, o inimigo tentou usar a tua infância e a tua adolescência como uma raiz de prisão emocional. Aconteceu muita coisa, foi muita rejeição, violência, negligência, tudo isso tentou implantar, o próprio inimigo tentou implantar mentira sobre o que você era, sobre o que você é. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus está tirando e lançando por terra uma raiz de mentira, aonde o adversário tenta mostrar que tu não é autossuficiente, que tu não pode alcançar, de que tu está passando isso porque merece, que a tua vida é sempre assim, que nada pode mudar, que isso aconteceu, que isso e aquilo e Deus manda eu te dizer, se o adversário diante da sua vida, no seu passado, na infância, na adolescência, na juventude, usou todo esse contexto para tentar te aprisionar em uma raiz de prisão emocional, isso está sendo lançado por terra hoje. Essa mentira está sendo descoberta hoje, para que você viva em excelência diante daquilo que Deus implanta e coloca diante de uma contrariedade. O processo do inimigo foi tão grande e a repercussão de mentira do adversário teve um alcance entre aspas, ao ponto de você olhar e pensar, houve realmente abandono, indiferença, violência, negligência, rejeição. Eu passei por tanta coisa, pastor Gustavo.
Pastor Gustavo, eu enfrentei tanta situação difícil da minha vida, que eu acho que realmente é isso. E Deus manda eu te dizer, que na blando eu sobre essa era a vontade do teu inimigo. Essa era a vontade persuadida do teu adversário. Essa era a vontade persuadida do inferno contra ti. A vontade do inimigo seria essa mesmo, deixar você na inconsciência dos fatos, como se você tivesse que invalidar processos, viver uma vida abaixo do nível, literalmente sepultar os teus sonhos, sepultar a tua vida, se paralisar no meio de tudo, olhar em volta e pensar que é isso mesmo e acabou. E Deus manda eu te dizer, eu sou a tua cura, eu sou o teu renovo, eu sou o teu sustento, eu te coloco de pé diante de tudo que é contrário. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala sobre ser uma nova criatura. E no meio desse processo que você viveu até agora, e a batalha e o enfrentamento e até as perdas que você teve, são interligadas a uma nova identidade e uma restauração. Porque teve muita coisa que tu teve que engolir, literalmente. Tu teve que olhar em volta e dizer, eu tenho que me submeter, eu tenho que me silenciar, eu tenho que aceitar, isso acabou. E Deus manda eu te dizer, eu estou recuperando para você. Eu estou colocando diante de você o que é preciso e necessário para que você, em um pontuar maior, tão exato, reclama da sebra, não se submeta ao enfado, à dor, ao cansaço, à fadiga, ao medo e às circunstâncias tão devastadas que o adversário tentou pré-anunciar como um descaso e como uma destruição na tua vida. Olha como o inimigo é sujo. Por muitas vezes, diante de coisas que te aconteceram, de circunstâncias que te interligam, e você pode abrir a boca e dizer, eu nunca fui feliz de verdade. Parece que a minha vida sempre foi assim, sempre foi uma coisa e outra, sempre passando por uma situação de abandono, de medo, de súplica, sempre acontecendo uma coisa contrária, sempre isso ou aquilo. E Deus manda eu te dizer, não olhe para o teu passado, para aquilo que tenta te submeter a uma irrealidade, a tentar causar medo e dano, transtorno, diante do teu coração, diante do que é preciso para mover em tua história um grande acontecimento que será um marco para que você nunca mais se submeta a um passado de infelicidade. Deixa eu te falar uma cura, deixa eu te falar uma coisa muito certa. O que Deus está fazendo na sua vida, é para te mostrar que a identidade forjada e restaurada em ti acrescentará e muito pela presença de um pai que não te abandona. A cura que virá sobre a tua vida, declara a sebra, tirará as dores, tanto de uma figura paterna e materna. A cura que virá sobre ti vai tirar as dores da figura tanto paterna e materna. Porque parece que na tua vida, eu estou falando para uma pessoa, eu sempre sou desses que eu digo para vocês, que se for para falar para uma pessoa, eu falo. Se for para falar para uma pessoa, eu digo. E eu vou te dizer, a cura que virá sobre a tua vida, é para tirar as dores da figura paterna e materna. Eu vou repetir. A cura que virá sobre ti é para também dissipar as dores da figura paterna e materna. Porque na tua vida parece que tu sempre foi só. Parece que tu sempre teve que se resolver sempre. Parece que da Vloma sai, se era mãe, se era pai, se era alguém, parece que tinha que fazer as coisas por obrigação para você e não por amor. E por muitas vezes o cenário foi submetido no medo, na incerteza, de olhar em volta e dizer, porque a minha vida é assim. Porque sempre acontece. E Deus, deixa eu te falar uma coisa, tu não pode guardar e nem pode se deixar levar, porque o perdão é a chave de uma cura interior. E quando você coloca isso diante de Deus, o primeiro processo que ele faz é uma lavadura, uma varredura no teu coração. Ele olha em volta e diz, é preciso tirar isso. Não, tu não pode carregar isso. Não, mas meu pai sempre fez isso, a minha mãe não me entende, o meu familiar fala isso, me amaldiçoa, quer o meu mal, diz que vai fazer isso comigo, me repreende dessa forma, faz isso e aquilo. Deus manda eu te dizer, perdoa, deixa nas minhas mãos, porque é a chave da tua cura interior.
Como diz em Efésios capítulo 4, versículo 32, é perdoando uns aos outros. É difícil demais, mas não podemos esquecer, que o que ele pode mover e o que vai acontecer na tua vida te interligará a não sentir mais o que até agora é difícil esquecer. Você não vai esquecer, mas deixa eu falar uma coisa para ti. Entrega diante de Deus, porque ele vai libertar o teu coração. Existem coisas na tua vida que vão acontecer, que vão te interligar para algo tão certo, e não é futurístico para um prazo enorme, de longitude tão demorada, porque tem gente que sempre fala, né? Nossa, as coisas de Deus parece que demora muito. Nossa, não aconteceu isso na minha vida. Nossa, isso não saiu do papel. Aí eu tenho algo para te dizer, na significância dos fatos. Quando Deus chega, quando Ele faz, quando Ele move, Ele nunca move apenas por mover. Ele nunca faz apenas por acontecer. Ele move o cenário, Ele muda o contexto, Ele faz o que é preciso, porque Ele sabe como agir diante da tua vida e como atuar diante da tua história. Vai acontecer o que tem que acontecer diante de você. Ele vai mover a mão poderosa dele para mostrar que você não está sujeito ao fatalismo, nem ao enfado da vida, e nem às circunstâncias desastrosas do teu passado. Levou-me a sério. É tempo de ressignificar o teu passado. Mas pastor, é difícil, desculpa. Eu acredito que isso pode levar muito tempo. E pode levar tempo. Mas o inimigo nunca mais vai conseguir te sujeitar ao passado sujo e imundo. E claro, o inimigo nunca mais vai conseguir embaralhar os teus pensamentos, a margem do teu coração, para que você não ressignifique a sua vida. Porque Deus vai fazer o que é preciso para mover o contexto de uma história. E deixa eu te falar uma coisa que é muito forte e profunda. E claro, deixa eu ver aqui o tempo. Olha bem, eu preciso te dizer isso. Declare guerra diante da sua vida contra as mentiras implantadas. Contra as mentiras que foram plantadas desde a tua infância, desde a tua adolescência, desde a tua juventude. O que o inimigo usou, tudo confabulado, pessoas da família testificando, falando, o inimigo usando cenários dentro de casa, no trabalho, entre família, entre filhos, entre esposa, esposo, entre familiar, uma pessoa a outra, até dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, o adversário é expert em tentar enganar e em tentar diluir com pressão psicológica, emocional, o abalo de quem está esperando uma mudança em Deus. O inimigo sempre vai usar a estratégia do golpe, do tempo, da circunstância, como um culpismo, como um fatalismo, como uma inverdade, para te colocar dentro de um cenário que não é a tua verdade, que não é para você. É como se a pessoa tivesse que se aceitar. Se aceita, é isso mesmo, acabou, perdeu. Se aceita, vive isso e acabou. Não vai mudar isso nem aquilo. E Deus manda eu te dizer, não acredite. Porque no meio de toda persuasão do inimigo, e no meio de toda mentira implantada, infundada, mentirosa, caluniosa contra você, há uma verdade muito explícita, muito clara, muito direta, que te interligará para um processo maior. E o processo que Deus coloca diante agora do seu pensamento, da margem do seu coração, é: declare guerra contra as mentiras plantadas há muito tempo atrás diante da tua mente. É difícil a gente seguir adiante se a gente olha em volta e parece e percebe-se muito bem que aquela pessoa é a mesma ainda. Que aquela pessoa que agiu com contaminação no teu coração permanece do mesmo jeito. É muito difícil quando um cenário ainda catastrófico não é mudado e você tem que suportar o ambiente porque tu não tem para onde ir. Tu tem que suportar a pressão do que tu está passando, porque até então tu está esperando em Deus uma mudança numa situação ou uma absorção de Deus para te tirar de um problema, de um caso, de um descaso, de um medo que refuta o teu coração a tanta tristeza e dor. Mas eu profetizo em nome de Jesus.
Eu profetizo em nome de Jesus que você não ficará como vítima da situação, que você não vai olhar em volta e dizer, pronto, acabou a minha vida, eu não consigo isso, a minha história não vai ser ressignificada, nada vai mudar ou sair do papel, a minha vida e a minha história é isso mesmo. Eu quero dizer para você nesse exato momento que a mão de Deus e o cuidado de Deus e a certeza de Deus diante de um curto ou longo prazo do que Ele te prometeu, ainda ficará tão legível, tão atingível, tão certo diante de você, ao ponto de não gerar tanto medo, tanta inquietude, tanta insatisfação diante das pressões da vida e do que você está passando em vida, para que Ele mostre diante de você que não foi palavra humana, não foi efeito de profecia tal, nem de palavra, foi Deus realmente falando, não foi profeta apenas falando por si, mas foi Deus te prometendo, e você viverá e chegará ao lugar aonde Ele quer que você chegue, na forma como você tem que chegar e como você tem que viver diante desse tempo de espera, diante daquilo que penaliza ou neutraliza a tua perspectiva. Você sabia que existem coisas também que fazem isso? Existem processos na sua vida que parece que são paralisantes dentro de uma perspectiva, dentro de uma margem do que você está vivendo, passando, esperando, dentro de um acontecimento súbito que gera medo, que gera incerteza, porque o adversário tenta mostrar que ele não haverá mudança ou um planejamento súbito, real e certo. Só que quando Deus ele sabe dentro do que acontece e do que vem à margem do pensamento e da dor e de circunstâncias que vêm contrárias ao teu coração, Deus coloca a mão dele. Ele repagina o conceito de uma história. Ele coloca a mão dele. Ele faz o que é necessário para preencher o colapso, o vazio, o medo, a existência de algo que está interligado no passado. É por isso que quando o Senhor colocar diante de ti tudo no seu devido lugar, o que você vai ter diante de ti é paz. Você vai respirar e vai conseguir ter paz. Tem pessoas aqui reclamando, não é apenas uma, mas que estão com ansiedade tão grande, está numa situação tão difícil, que você sente até o seu corpo queimar por dentro. Você sente que realmente o teu corpo está exausto pelas situações do teu cotidiano. Você sente a pressão e como o corpo está respondendo diante do que tu não está mais suportando nem aguentando. Só que Deus, sabendo de tudo isso, Ele traz uma palavra rema de alcance, que é uma palavra libertadora. E Ele manda eu te dizer, eu sou o Senhor que estou com você. E que conheço, que você não consegue planejar só. Que você não consegue, se reencaminhar, se reintegrar, ou se vivenciar, em algo novo. É por isso que por tantas vezes, no meio de um trajeto difícil, que parece tão contrário, que gera inquietude, insatisfação, medo e dor, o cenário ainda catastrófico não está perdido diante de mim. É por isso que às vezes, por muitas vezes, você passa pela circunstância, pela razão irrevogável de dizer, porque eu estou vivendo assim, porque Deus está me permitindo passar por isso, porque essa é a razão ou a circunstância ligada ao meu processo, para que Deus nunca mais te permita viver um processo e apenas um processo. Depois do processo vem a conclusão do processo, porque o propósito de Deus na tua vida nunca será maior. Olha bem, o processo de Deus que você está vivendo na sua vida, o processo de Deus que você está vivendo na sua vida nunca será maior do que o propósito. O propósito sempre será maior do que esse processo. E em todas as fases, em todo o contexto, Deus mostrará que Ele é o Deus que recapitula e que te sentencia, que assina, que dá o carimbo, o machado. Ele literalmente faz
Ele bate o martelo, e declara que a sua história e todo o contexto de dor, de infelicidade, de medo, não ficará dentro apenas de um contexto, dentro de uma infelicidade, dentro de uma desaprovação, dentro de um mero conceito informal, mentiroso do inimigo, porque ele sabe muito bem como agir. Então declara e profetiza que a sua história, sim, ela é escrita pelas mãos de Deus, e o Senhor está escrevendo um novo capítulo agora para você. O Senhor está escrevendo um capítulo agora novo para você. Eu vou falar alguns nomes aqui, tá bom? Acredite que Deus está escrevendo um novo capítulo para a sua vida. Ah, mas Gustavo, eu acho que não, porque está tão pouquinho tempo. Porque eu acho que está tão difícil, Deus não pode escrever. Eu quero que você creia que Deus está escrevendo um novo capítulo agora para você. Deus está escrevendo um novo capítulo na vida da Débora, da Leia, da Elizabeth, do Jander Lopes. Deus está escrevendo um novo capítulo na vida da Larissa Samela, da Levomenecaia. Saiba, Deus está escrevendo um novo capítulo na história da Ruth Chaves, da Valderez, da Renata Bezerra. Deus está escrevendo um novo capítulo na história da Tarciele Marques, Jéssica Vieira, Leidiane Mesquita. Deus está escrevendo na Lohane, na vida da Lohane, da Kelly, da Luciene, Nataliele Ferreira, Beatriz Santos, Lana Souza, Joyce Rocha. Deus está escrevendo um novo capítulo na sua vida. Isso é não tão necessário, é tão interligado ao processo, porque hoje já é. Pode ser o final do dia, mas hoje está dentro de uma dimensão. Agora mesmo, 10h30 da noite, está dentro e está interligado a uma nova dimensão. É uma dimensão de um novo dia. Não, Gustavo, o novo dia é amanhã. Não, o novo dia é agora. Não, Gustavo, só amanhã. Não, o recapítulo, a história, a transição do dia não é quando se começa às 0 horas. É quando eu, dentro do meu parecer, dentro da minha base, entendo. Deus não vai deixar a minha história incompleta. A minha vida não vai ser de infelicidade, de medo, de dor. Deus não vai deixar que o pré-anúncio do medo e das circunstâncias vão acarretar sobre mim a maneira suja que o inimigo tenta implementar no meu contexto, na minha vida. Então tudo que pode acontecer a partir de hoje está interligado para o seu amanhã. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai conseguir avançar em pontos que, diante de uma estratégia, diante de um parecer, diante de uma visão, diante do que você não consegue ver e nem alcançar, Ele fará por você. Voltando dentro de uma questão interligada ao passado, Deus não vai deixar você preso a nenhuma prisão emocional, mental, financeira. Por que eu estou falando financeiro? Porque a pessoa às vezes cresceu numa família que ela nunca teve dinheiro, ela nunca teve condições de comprar o que ela queria. Ela escutou muito o pai e a mãe dizer: desculpa, eu não tenho isso, não dá para fazer isso por você, eu queria, mas não tenho. E ela via aqueles brinquedos na televisão, ela via uma coisa e outra acontecendo, ela nunca teve isso. Aí depois da fase adulta, ela está chegando, está na fase adulta, né, literalmente, e ela vê e olha e diz: nossa, eu não tenho mesmo. Eu não tenho isso ainda. E o teu pensamento tempos atrás não era desse futuro presente agora. É por isso que eu quero te dizer que uma das raízes que serão cortadas diante da sua vida é a prisão financeira. É aquilo que você dentro da sua vida diz: parece que eu estou seguindo o caminho de fulano, cicrano e beltrano. A minha vida está seguindo o mesmo patamar, baixo, muito nível baixo. E eu posso lhe dizer uma coisa: você vai avançar e alcançar. Quando Deus ele tem um processo diante da sua vida interligado a todo um contexto, a primeira coisa que ele coloca dentro de você é a neutralização de fatores do passado. Esses fatores do passado que neutralizam o seu presente está muito interligado na ineficiência de fatos. Sabe o que é ineficiência de fatos? É aquilo que o inimigo tenta te mostrar. Tu nunca vai conseguir porque tu não tem condição, tu não tem estudo, tu não tem isso, tu não teve isso, você não tem cobertura, você não tem dinheiro para montar isso, você não tem base para isso, nem para aquilo. E aí Deus vai lá, dá um jeitinho, faz acontecer, porque primeiramente houve diante de ti uma ação muito profunda. Sabe o que é? Esforço. Então esforça-te, tem de bom ânimo. O que você tem de reparação para quebrar o conceito de prisão financeira diante da tua vida é o teu esforço. Como assim, pastor? Me explica. O esforço
Declai, Banjona, Sabrane, a súbia do que eu estou falando. Não é o esforço de que você mutuamente faz ou tenta fazer acima do teu nível. E se esgoela tentando fazer. E se mata tentando alcançar. É a questão de fazer o que está no seu alcance. E Deus manda eu te dizer. Pode parecer impossível, mas tudo é possível ao que crê. A palavra não é mentirosa. É por isso que eu posso dizer mais uma vez. Tem pessoas que dentro de um contexto de infelicidade, de medo, de dor, poderiam usar esse contexto e dizer: eu realmente estou num padrão de derrota, eu realmente estou num padrão de insucesso, eu realmente não consigo, não tenho, não posso. Mas Deus manda eu te dizer: lembre-se de quem você é. Eu me lembro de um filme da Disney que é um dos meus preferidos, né? Não é o meu preferido porque o meu filme preferido da Disney é o Corcunda de Notre Dame. Não sei se vocês conhecem, mas tem um filme da Disney que se chama Rei Leão. Você se lembra quando o filho do Rei Leão, o Simba, vai para longe com um sentimento de culpa? E quando ele vai com um sentimento de culpa para longe, ele esquece quem ele é. Ele começa até se alimentar como o Timão e o Pumba se alimentavam, comendo apenas dos insetos, né? Pegando e comendo os insetos. Ele não come mais como o ciclo da vida, né? A cadeia alimentar dele lhe permitia. E ele começa a se alimentar como o Timão e o Pumba se alimentavam, comendo apenas insetos. E foi necessário ele ter um encontro real ali, de ele olhar em volta, à margem de um lago, conseguindo ver quem ele era, porque o passado lhe tinha roubado as características de culpa, de medo, de ineficiência, do que tudo que falaram, do que o seu tio tinha dito, né? O Oscar, se não me falha a memória, tinha falado para ele que ele era o culpado da morte do pai. E tudo que aconteceu, até que uma voz ecoava, dizendo: lembre-se de quem você é. Lembre-se quem você é. E todas as vezes que o medo, a assolação, o desespero e as circunstâncias tentam mostrar o que eu não sou, eu lembro quem eu sou. Hoje eu estava numa Vitória Nossa, eu acho que vocês viram o meu story, eu estava lá me quebrantando, recebendo de Deus e lembrando de coisas que só eu e o Senhor sabemos. E o meu coração anelante e entendendo muito bem um processo de uma vida e de um contexto inteiro, que é feito não pela metade. A vida não é feita pela metade, o contexto não é feito pela metade. Nada na sua vida é feito na insignificância. Tem gente que se acha insignificante pelo fato de não ter nascido numa família muito poderosa. Tem gente que se acha insignificante porque veio de 2, 3 derrotas de casamentos ou de relacionamentos falidos. Tem gente que está se achando insignificante porque foi traída, foi traído, Deus não fez ainda uma coisa e outra, ainda não aconteceu. Tem gente que está se sentindo insignificante porque parece que Deus esqueceu no meio do trajeto e não fez o que deveria ter feito. E aí eu me lembro certamente que tudo que Ele quer é que eu me lembre, é que você se lembre quem você é para Ele. Aleluia. No domingo, eu vou encerrar já. Aí tenho que falar uma coisa aqui forte. No domingo eu ministrei sobre o filho pródigo, né? Ministrei sobre a eficiência de um pai, de conhecer um pai bem de perto. E aquele filho que tinha ficado na casa do pai e que ficou muito chateado ao ver o filho pródigo voltar para casa, né? Ele olhou para o pai e disse: eu sempre estive aqui, o senhor nunca me deu um cabrito, nunca fez uma festinha para mim. O pai olha para ele, para aquele filho, e só faltou lhe dizer: lembre-se de quem você é. Você é meu filho. Tudo que eu tenho é teu. Tem gente que está vivendo abaixo de um nível porque aceitou uma vida, a da sebra, cheia de desafios mentais e emocionais. Sabe por que o inimigo implantou, teclar e vender como uma mentira encoberta, dissimulada e mentirosa diante da sua vida? Porque parece que pelas falhas espirituais que você teve, pelas circunstâncias da tua vida e tudo que te aconteceu, era como se você tivesse que se submeter àquele curto prazo, àquela visão, àquela situação, àquele sentimento, àquela percepção e àquela ação. E Deus manda eu te dizer: lembre-se quem você é para mim. Declare, você é minha filha e eu te amo.
Você é o meu filho e eu te amo. Assim diz o Senhor na vida do Adílio da Silva, na vida do Pedro Levi que está aqui, na vida do Adilson Macedo, de Cláudia. Deus manda eu te dizer também, Léa Barbosa, Eliane Sandra, Cláudia Santos, Cláudia Pires, Luciana Kerler, Roserinha Martins, lembre-se. E todo esse contexto te interliga a esquecer do que passou, porque como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 3 ao 14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O seu maior alvo hoje não é a tua vida financeira, isso ou aquilo, é ser trabalhado pelo arquiteto da tua fé, pelo autor da tua vida. Uma das coisas que eu mais peço, e eu não sei se tem pessoas aqui que têm um maior sonho, não sei qual é o seu maior sonho, mas eu sei qual é o meu maior sonho. E todo sonho vinculado em Deus, começado em Deus, planejado em Deus, ele não tem como não dar certo. Ele vai muito além da esfera de um pronunciamento de derrota, de fatalismo, de culpismo, de vitimismo, que a gente por muitas vezes abre a boca e fala e tenta projetar ou não projetar, porque até então não tem apoio, não tem ajuda, não tem ninguém, aconteceu isso e aquilo, a minha vida é isso e aquilo. E aí a gente se lembra qual o propósito real de ter nascido. Eu estou em um processo, um propósito que eu vou até estimular você a fazer também. Eu estou orando também por 21 dias o Salmo 139. Quem ainda não começou a fazer isso, pode fazer. Eu vou até estimular na igreja online, vou mandar mensagem no seu WhatsApp também, se for o caso, para te estimular a começar a ler o Salmo 139 por 21 dias seguidos. Eu já estou entrando no terceiro dia, né? Terceiro? 1, 2, 3. Isso, eu estou entrando no terceiro dia do Salmo 139. E tem uma parte do Salmo 139 que é tão forte, e acho que quase toda vez eu choro, porque a gente vê a magnitude de Deus. Tem um versículo chave que diz assim: o Senhor me viu na barriga da minha mãe, quando os meus ossos ainda não tinham nem sido formados. Sabe o que é osso, gente? Isso aqui. Os ossos ainda não tinham nem se formado e o Senhor me viu na barriga da minha mãe. Isso é muito profundo. A grandiosidade de Deus, de te fazer vir em vida para uma terra onde o inimigo prejulga e lança sobre você ou esquecimento, traumas, medos, dores, passado, para tentar afligir o teu cotidiano, conturbar o teu processo e tentar mexer no teu futuro. Você não foi obra e não é do acaso. Você não nasceu ou não veio para apenas viver o que está vivendo. Você ainda está vivendo abaixo do nível. Tem tanta coisa para acontecer. Deus está te refazendo e vai te refazer quantas vezes for preciso. Mas tem coisas que acontecem interligadas a Ele, no funcionalismo dele, na temática, na matemática, na multiplicação do céu. Tem coisas que acontecem com Deus, com mãos entrelaçadas, com uma visão ampla, clara e nítida do que Ele consegue ver dentro dos maiores desafios da tua história, dentro do que o inimigo tenta persuadir como engano, como dor, tristeza na tua vida. E é por isso que mais do que nunca, eu te digo, não paralisa, não para, não volta e não se remete ao inexistente. Não olha para a tua vida e se planeja ou se veja como fracassado ou fracassado, porque as circunstâncias mais ligadas a você, na sua vida, na sua história, estão interligadas ao hoje, ao agora, do que Deus pode fazer diante de você. E eu falo isso também para Manuela, que também estava aqui em Fortaleza, foi para a Vitória Nossa dias atrás, né, mano? Deus te abençoe, Manuela de Recife. Que Deus faça isso acontecer sobre a vida da Helena Nunes. Que Deus faça isso acontecer sobre a vida da Lena, da Cláudia. Que Deus faça isso acontecer sobre a vida da Francisca Teixeira. O mover de Deus, do que Ele pode fazer e do que Ele interliga numa história, aonde tudo, demasiadamente tudo, se interligaria contra você,
Agora o fator mais preciso e exato te coloca onde você tem que ficar e aonde você tem que viver no seu futuro. Eu profetizo em nome de Jesus que o que você vai viver em Deus e alcançar em Deus mudará o contexto todo de uma história para te fazer feliz. Receba também Letícia Santos, lavando sobre a Maria José, Marisa Santos, Marlene Amorim, Janaína Mamete. Receba também Joiciane Vieira, Rose Araújo, Sulamita Barros, Cláudia Reis, Iris Andrade. Receba Rosenira Martins, Luísa Salles, Ruth Santos. Receba Ieda Cantano, receba Francisca Bernardo, receba Vanusa Vieira, Vanusa Ferreira, receba. Glória a Deus. Espera aí. Estou reativando os comentários. A gente está chegando no final, mas eu sinto a presença de Deus. Essa live vai ficar disponível para você reprisar e compartilhar com outras pessoas. E eu sinto a presença de Deus. Deus falou com você. Deus ressignifica o contexto. Deus te coloca novamente como tem que ser colocado, como Ele te coloca. No que é preciso Ele te colocar, na forma como Ele te interliga novamente. Há um prazo, há um compasso, há uma interligação que só Ele mesmo. Eu tenho certeza que essa live foi profunda e foi para você. Eu não tenho dúvidas que essa live foi profunda e foi para você. Declomaia, saia, o Senhor está cuidando de tudo. Receba Valderez, receba Valderez. Tem coisa nova chegando. No meio de tanta dor, no meio de tanta circunstância contrária, receba Valderez. Thalita Lima, Soraya Lacerda, Andresa Manuela, Débora Poliani, receba Léa Barbosa. Receba em nome de Jesus. Ieda, receba Ilana Souza. Amém, gente? Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. E que a grandiosidade de Deus e do que vai acontecer na sua vida implemente um contexto real, total, de uma história feita por Ele. Eu te aconselho a assistir novamente essa live que vai ficar disponível aqui no Instagram mesmo, viu? Para você reprisar ela, receber mais de Deus e que Deus te abençoe muito. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto a qualquer momento. Você que está em Fortaleza, no domingo nós temos a segunda conferência Lavando os Pés e a Alma. Um culto lindo, forte. Você que está em Fortaleza vai trazer 1 quilo de alimento não perecível para ajudar uma família carente, que precisa muito da ajuda. Eu já estou sabendo nos bastidores que precisa muito mesmo. Então você que está em Fortaleza não vai escolher Fortaleza e regiões metropolitanas, tá? Isso inclui Messejana, Calcaia, Maracanaú, até onde você estiver, mas consegue chegar na Vitória Nossa? Em nome de Jesus, você precisa estar comigo no domingo, na segunda conferência Lavando os Pés e a Alma. Deus está ali na frente, não sou eu, mas vai ser muito forte tudo. Vai ter transmissão para a igreja online também, para você acompanhar, vai ser lindo, mas é necessário que você esteja presente, tá bom? Vai ser domingo agora, dia 25, às 18 horas da noite, lá na Vitória Nossa, em nome de Jesus. Eu amo a sua vida, vou ficando por aqui. Que coisa linda, né, gente? Muito lindo. Eu fico até assim, meu Deus, que coisa linda. Porque a Bíblia fala que o Espírito falará por nós, né? Então aí você já percebe que não é pastor não, é Deus falando mesmo. Deus abençoe, eu volto a qualquer momento, tá bom? Não custa nada eu falar, mas a igreja online que está espalhada pelo Brasil afora precisa se permitir ser contagiado e tocado pelo Espírito para ser dizimista e ofertante da Vitória Nossa, para ser coluna da casa de Deus e ajudar com oferta mensal de R$50 para o aluguel do templo, para ajudar a Vitória Nossa em tudo que é preciso. Eu amo quando pessoas de fora falam: pastor, eu me preocupo, pastor, é isso e aquilo, tá tudo bem? Não é a maioria que pergunta se pastor tá tudo bem, mas sempre tem alguém que está ali preocupado em ajudar a obra, em se lembrar da Vitória Nossa, mesmo nunca tendo colocado os pés aqui em Fortaleza, no Ceará, na Vitória Nossa, mas faz parte desse ministério à distância. E eu te convido também a fazer parte da igreja online e a falar: pastor, eu quero ajudar a Vitória Nossa por mês, eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante, eu quero ajudar, eu estou sentindo que eu preciso fazer parte dessa casa, mesmo morando no outro lado do país, mas eu quero sim,
tá ligado, mas a vitória é nossa. Deus não une só pessoas, une propósitos. Deus não une só pessoas, une propósitos. Então, quando você sabe o que é propósito, você se une e logo você percebe: Deus não colocou o pastor Gustavo na minha vida em vão. E assim também eu te digo do mesmo jeito. Um beijo, Deus abençoe vocês. Até a próxima live, que vai ficar para amanhã, quinta-feira, tem culto na sexta-feira. Eu entro ao vivo no mais tardar 9h15, 9h30 da noite por aqui. Eu aviso vocês nos stories. Tá bom, gente? Deus abençoe muito. Eu amo a sua vida. Receba em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai.